Olá, venho trazer uma palavra bem curta, mas bastante objetiva para o meu coração, para o seu coração. Esdras capítulo 7 do verso 10 nos fala assim: porque Esdras tinha preparado o seu coração para inquirir a lei do Senhor, para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus mandamentos e os seus juízos. Veja bem, fala em ensinar, tá? E fala em preparar o coração para inquirir. Então veja bem, para entrar, para você colocar dentro do seu coração. Esdras, ele era uma pessoa muito cuidadosa quanto à lei do Senhor. E os seus juízos eram juízos corretos diante de Deus, diante dos ensinamentos. Ele ensina os seus mandamentos e os seus juízos para aquele povo. E assim ele vem inculcar tanto os preceitos na época para os cerimoniais quanto os morais da lei, tá? E Esdras era o mestre da justiça, tá? Então nós, como somos filhos de um grande juiz, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele nos ensina, ele nos dá o caminho, ele nos norteia. Então eu peço que você medite nesta palavra. Esdras capítulo 7, do verso 10. É assim como lá no capítulo 10 de Esdras, no versículo 10 e 11, ele fala assim: e se levantou Esdras sacerdote, ele disse: vós transgrediste por quanto tomastes para vós mulheres estranhas, acrescentando assim pecado sobre Israel. Então veja bem, quando ele fala, chama a atenção de Israel, está chamando a sua atenção também, tá? Você homem, você mulher que pegou aquilo que é estranho para os olhos de Deus, aquilo que é errado, você andar nas coisas que não agrada a Deus. Você homem que anda com aquela mulher que não está de agrado com Deus, você está fazendo coisas que não devem, que é abominável aos olhos de Deus. Dê uma analisada no que você está fazendo hoje na sua vida, tá? Tenha a atitude de chegar diante do altar e pedir perdão ao Senhor Jesus. Muitas das vezes a gente está passando por dificuldade, as coisas dão errada, porque algo nós estamos aprisionados, tá? Então tem que tirar isso do coração, da mente, tem que se libertar, tá? Então hoje nós temos o culto da quarta-feira forte. É um culto de milagre, de libertação, é um culto a Deus, onde você vai buscar uma palavra. Então veja bem, você que é um servo de Deus, você que está caminhando para Cristo Jesus, não olhe para o homem, não olhe para os defeitos dos homens, mas olhe para Deus, medita na palavra dele de dia e de noite. Alimente-se da palavra de Jesus Cristo e busque essa moldagem em Cristo Jesus. Esdras ele deixa bem claro aqui, tá? Que é a única resposta, tá, do sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Quando vamos ler aqui o versículo 19 do capítulo 10, ele fala assim: deram as suas mãos com a promessa de despedirem as suas mulheres e, considerando-se culpados, ofereceram um carneiro de rebanho por seu delito. Aqui nesse versículo a gente vê que a única resposta a este pecado era um sacrifício, que quer dizer a cruz, tá? Hoje, tá? Um sacrifício maior que Jesus Cristo fez por mim e por você. Ele quer que nós andamos limpos, tá? Limpo de coração, limpo de mente, limpo de alma. E como assim a cruz é a única resposta de qualquer pecado, tá? Para nossas vidas. Se a gente for lá em 1 João capítulo 1 do verso 7 ao 9, 1 João, vamos lá, glória a Deus, aleluia. 1 João, é a carta, 1 João capítulo, tá aqui, 1 João capítulo 1, o verso 7. Capítulo 1 do verso 7 ao 9. Olha que ele fala aqui: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. Verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Veja bem,
ele está chamando a atenção e falando o que é preciso ser feito, tá? Quando ele fala aqui no 7, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Se nós andarmos na luz, nós temos comunhão com Cristo Jesus, temos comunhão com nossos irmãos, se nossos irmãos estiver na luz também. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele e ao mesmo tempo andarmos na luz, tá? Que é a esfera em que Ele vive. Tá? Não adianta dizer, eu estou na luz, mas eu estou cometendo iniquidade, eu estou cometendo pecado, estou andando, transgredindo a lei do Senhor. Então nós temos que ter muito cuidado. O que é que você está vendo? O que é que você está olhando? O que é que você está assistindo? O que é que você está pensando? Isso é muito sério, gente. Não se deve brincar com Deus. Não é momento de se brincar. É momento de servir. É momento de obedecer e de respeitar. Outra parte aí que chama bastante atenção é a parte B, né, seguindo a parte A do versículo, quando ele fala assim que temos comunhão uns com os outros. Então, seguindo para a parte B, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, é a nossa fé, ela está aqui na cruz, em Jesus Cristo. Né? O sangue derramado de Jesus purifica-nos constantemente de todo pecado. E nós seguindo em diante, pedir perdão a todos os dias a Deus, quando ele fala no versículo 8, se dissermos que não temos pecado. Isso aqui refere-se à natureza pecaminosa. Irmão. O homem, por natureza, ele já vive em pecado, mas ele tem que arrancar da vida dele, porque tem os que se tornam escravos do pecado. Nós temos que ser escravo do amor de Cristo. Vejam bem. Então, quando ele fala aqui, e não enganamos-nos a nós mesmos, se dissermos que não pecamos, não estamos enganando a nós mesmos. Então, isso aqui se refere ao que é a iludir-se. Está se iludindo. Eu não tenho pecado, eu não peco. Você está iludindo a si mesmo, porque ele diz que todos nós somos pecadores. Nós pecamos, mas nós temos que eliminar esses pecados das nossas vidas. Outra situação, não há verdade em nós. Isso se refere à verdade que diz respeito ao crente. Tá? Mas, sim, a verdade ela é residência da natureza pecaminosa, a inverdade. Tá? E a verdade ela é residência de uma pessoa que tem uma vida em luz, uma vida em Cristo Jesus. E o 9, se confessarmos os nossos pecados, isso aqui ele vem dizer a respeito das ações pecaminosas, quaisquer que possam ser. Veja bem, pecador deve crer, tá? Deve crer em João 3, capítulo 16, conhecereis a verdade. Ele fala da verdade. João 3,16, tá? Então nós temos que buscar esse exercício nas nossas vidas para que nós possamos viver isso diariamente. Né? Temos que trabalhar isso nas nossas vidas, porque senão fica muito difícil você caminhar num mundo tão hostil, num mundo tão mal, num mundo que oferece muitas coisas. Nós temos que ter muito cuidado, tá? Muito cuidado, para não deslizarmos, para não sairmos fora das 4 linhas da palavra de Deus, aquilo que Deus nos ordena, que Deus nos exorta, quando Ele nos chama atenção. Então nós temos que ter muito cuidado em buscar, de fato, viver verdadeiramente a palavra de Cristo, exercitar as nossas vidas. Quando Ele fala no 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê nele não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então, que essa vida eterna ela possa fluir na nossa vida, nós temos que obedecer a Cristo Jesus. Nós temos que viver Cristo Jesus. Tá ok? Então, e nos purificar de toda injustiça. Toda? Não. Algumas. Todo pecado foi remido. Pago e tirado com base na satisfação oferecida pelas exigências da santa lei de Deus. Então nós somos pecadores, né? Os que os pecadores haviam violado, né? Nós somos pecadores, se nós permanecemos no pecado, nós continuamos violando a santa palavra de Deus. Então nós temos que eliminar, nós temos que
extinguir da nossa vida, tá? O pecado, os desejos, que são com os desejos que não agradam a Deus, tá? A ganância, a arrogância, a prepotência. Tá? Quando o Senhor nos morreu na cruz, Ele levou sobre si as nossas transgressões. Mas nós somos livres, amados, para seguir esta palavra aqui, que Deus nos deixou para nós seguirmos, para nos orientarmos. Ficamos com essa palavra: não desista, não desista, persista, persevere. Seja um crente de fato salvo em Jesus Cristo, convertido na palavra de Jesus Cristo, não convencido, mas convença o próximo através das suas atitudes, do seu amor, do seu entendimento da palavra de Deus. Busque o entendimento, busque quanto se pode achar, creia que Jesus, Ele é e sempre será Yahvé, Yeshua, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Deus Todo-Poderoso. Que Ele venha crescer nas nossas vidas, que nós venhamos diminuir. Guarde seu coração, guarde das paixões deste mundo. Prepare-se para receber, se fortalecer na lei do Senhor. Que o seu modo de viver ensine as pessoas em sua volta. Faça com que elas desejem viver uma vida que agrade o Senhor Jesus Cristo. Como você vive. Que sejamos testemunhos do amor em todo o tempo. Em todos os 365 dias. Que nós possamos ser de fato testemunho do amor de Cristo. Gratidão por esse novo amanhecer, Jesus Cristo. Se você assistir esse vídeo à noite, pelo anoitecer, se você assistir à tarde, pelo entardecer, mas que Deus, Ele dê-nos um dia, uma tarde, uma noite, debaixo da sua proteção. Que nós possamos viver essa palavra. Que essa palavra ela venha fluir, que ela venha se exalar para o próximo. Que Deus nos abençoe grandemente. Que Deus nos guarde. Que Deus continue operando, que Deus continue trabalhando, mas que nós possamos deixar Ele livre para que Ele possa trabalhar. Porque Jesus não vai trabalhar no seu coração, na sua vida, se você não permitir. Você tem que permitir. Quando você tem a chave da porta, para que Ele possa entrar no seu coração, você tem que abrir. Ele é muito educado. Convide Jesus Cristo para fazer parte da sua vida. E que o amor dele possa fluir no meio da sua família. Ele possa ser o centro e a coluna da sua família, da sua esposa, dos seus filhos. Que você tenha sabedoria para caminhar com Cristo Jesus. Ficamos com esta palavra. Que Deus nos abençoe grandemente. Que a vida, que o eterno, que o Yeshua, Ele continue a te abençoando. Um forte abraço. Fique com Cristo Jesus.